Estou aqui no Centro de Cornélio Procópio conversando com o Madison. Madison é um contador e especialista em contabilidade eleitoral. A parte pública, o Madison foi indicado para conversar sobre fundo eleitoral. Esse assunto é polêmico, mas é importante aprender, né, Madison? É importante, é novo, é pela primeira vez o governo está financiando a campanha dos candidatos e o candidato, para se habilitar a receber, ele precisa entender um pouco como receber o recurso e como gastar também, mas é novo para todo mundo. E como funciona a questão de prefeitos e vereadores? Tem uma verba limitada? Como é que é? O governo aprovou em uma polêmica lei, ano passado, essa questão do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ou seja, o governo está financiando a campanha dos candidatos. Ele deixou a critério dos partidos a distribuição disso a nível municipal. Então, lógico que cada partido recebeu uma cota do governo, isso foi dividido pelo número da bancada federal, né? E o partido tem a responsabilidade de fazer o rateio entre os candidatos a prefeito e a vereadores. Então é um critério de cada partido, né? Alguns repassam para cidades que têm candidato a prefeito pelo seu partido, outros não repassam. Então esse critério ficou exclusivamente dos partidos e da estadual, principalmente, que controla esse percentual, inclusive percentual das mulheres, né, que é o FEFSE Mulher. Esse percentual das mulheres quer dizer que elas têm um valor diferenciado? As mulheres têm a obrigação, né, a legislação define que a mulher tem que ter uma participação na política de 30% no mínimo. Automaticamente o recurso destinado desse fundo especial, ele tem que ser destinado no mínimo também 30% para as mulheres. Tá? Então é importante, e esse controle é feito totalmente pelo partido estadual. Candidatos, tem cidades que estão recebendo vereadores, recursos de vereadores, tanto FEFSE Mulher, né, fundo para mulher e para os homens, como para prefeito. Então é uma receita federal que financia a campanha dos candidatos e é fiscalizada pela Polícia Federal, inclusive, e também pela Justiça Eleitoral, né, na aplicação desses gastos. Cornélio Procópio, qual é o valor que recebe um candidato a prefeito? Não tem um valor específico por cidade. Como eu te falei, cada partido depende da sua força política no estado e ele faz esse rateio. As cidades, por exemplo, o partido dos atuais prefeitos deve receber recursos aqui de um valor considerável. Nós temos três candidatos e eles devem receber recursos porque tem candidato a prefeito. Já os partidos que não têm candidato a prefeito, são raros aqueles que vão receber alguns recursos. Então, como eu já te falei, é um estudo feito pelo estadual que ele verifica a viabilidade de cada município, se é viável ou não enviar o recurso. Municípios grandes recebem muito e municípios pequenos nem sempre recebem esse recurso. Este fundo eleitoral, ao seu ponto de vista, com a experiência que tem nessa parte política, melhorou ou piorou a situação? Olha, eu não concordo com a aplicação de dinheiro público em campanha eleitoral, né? Eu sinceramente acho que não é para isso. O governo financiar campanhas, financiar material gráfico, financiar a mobilização de um candidato, eu não concordo, é uma opinião pessoal minha, né? Mas por um outro lado, a justiça fez um travamento muito grande dos gastos dos candidatos. Eles criaram muitos limitadores, né? Por exemplo, e tem uma lei criada no passado, foi inclusive culpa do Dória, governador de São Paulo, que ele injetou na sua própria campanha 5 milhões do seu próprio dinheiro na sua própria campanha. Então criou-se uma lei nova com um artigo limitando que o candidato não pode fazer isso. O candidato não pode colocar dinheiro no seu bolso total do gasto possível na campanha. Ele limitou a 10%. Por exemplo, Cornélio Procópio, um limite de um gasto de um vereador, por exemplo, que é 20 mil no total, o vereador só pode colocar do bolso R$2.000. Isso aí deu igualdade de condições. Então, se você tem dinheiro, você não vai poder aplicar na campanha. Por esse lado é importante, tá? E use o recurso do fundo especial, que é do governo, certo? Então, assim, igualou, mas eu acredito que não deveria o governo bancar essa questão eleitoral dos candidatos. É uma coisa particular de cada um. E, por exemplo, continua ainda valendo as doações para os candidatos? Continua, todo cidadão, pessoa física, né, pessoa jurídica é proibido, mas toda pessoa física ela pode fazer uma doação para o candidato de sua preferência, até 10% do que a pessoa ganhou no ano anterior, né? Uma pessoa, um aposentado, um professor ganhou R$50.000,
ele pode aplicar no candidato da sua preferência 10% desse valor, ou seja, R$ 5.000. Tá? Isso é feito um controle pela Justiça, Receita Federal, que vai apurar realmente se o doador tinha condições de fazer essa doação. Então, nesse ponto não mudou, né? Permanece essa opção de uma pessoa física fazer doação para o candidato. Por exemplo, a pessoa que perceber que algum candidato está gastando além deste limite, é possível fazer uma denúncia? É possível, né? É visível, o gasto eleitoral está nas ruas. Você viu um carro andando na rua com som, você viu pessoas na rua trabalhando. Se você conseguir identificar todas essas pessoas, lá no final da campanha, isso tudo tem que estar declarado. Né? Então, o movimento de pessoas, o movimento de papel na rua, hoje é obrigatório cada material impresso conter a tiragem, CNPJ da gráfica, CNPJ de quem pagou, que é o próprio candidato. Então, isso tudo está aparecendo na campanha. Então, se tiver alguém disponível para ficar conferindo, né, e anotando e fiscalizando quem está na rua, qual material foi na rua, e ao final checar essa informação, ele pode realmente entender que um candidato usou recurso indevidamente na campanha. Especialmente neste tempo de pandemia, onde evita-se um pouco do contato pessoal, está sendo muito importante a ferramenta das redes sociais. Pode impulsionar publicações políticas? Pode. A questão da internet, ela está permitindo o impulsionamento, você vai pagar, vai declarar tudo isso na campanha eleitoral, existe um pagamento por isso, do impulsionamento. Aquele que não utilizar o impulsionamento, ele pode usar as ferramentas do Facebook, Instagram. É lógico que quando você começa sucessivas propagandas, eles cortam, né? O próprio Facebook, o Instagram corta isso. Mas é permitido, né? É o que está sendo possível utilizar. Né? E esse impulsionamento, digamos que é a forma de você entrar na residência de cada pessoa e ter contato com ela, já que muitas pessoas não estão recebendo os candidatos em casa, né? Nessa preocupação, não abre, fecha a sua porta, enquanto que a internet está aberta ali. Então é possível sim, e é uma ferramenta importantíssima para os candidatos. Impulsionar nas redes sociais é permitido, mas, por exemplo, um candidato que quer fazer um patrocínio em um programa de rádio, isso pode? Não, não pode. É proibido propaganda em rádio, eleitoral. É proibido propaganda eleitoral em TVs, em blogs, onde você paga a divulgação. Tudo isso a legislação proibiu realmente. O que ela permitiu somente essas redes sociais e o impulsionamento aí do Facebook, Instagram, aquilo que for possível. Nos rádios e na TV, somente propaganda eleitoral gratuita. Gratuita. Não é permitido nenhum tipo de propaganda paga para os candidatos. Isso assegura a igualdade de condições dos candidatos também. E mais uma questão, por que alguns candidatos têm um horário grande de propaganda eleitoral gratuita e outros apenas, talvez, alguns segundos? Isso é uma divisão feita pela participação dos partidos, né, nas suas respectivas candidaturas. Você tem um número maior de candidatos, você tem uma participação maior. Isso vem desde Brasília, dos deputados, a bancada federal, a bancada estadual. É feito um cálculo, eu não sei muito bem como funciona esse cálculo, mas é pelo número de bancada. Então, se você tem um número grande de bancada, né, de deputados, você tem um número maior de participação na política. Isso é levado também na hora de fazer o rateio das divisões aí eleitorais. Por isso que muitos candidatos fazem coligação. Nós temos, por exemplo, partidos que não têm candidato, mas estão coligados com o prefeito. Isso dá uma margem maior, de tempo maior na TV e no rádio, a participação. Então, esse é o cálculo que é feito. Tá certo. E aqueles candidatos que realmente não utilizam material gráfico e nem nada, ele só se candidata, a gente vê o nome ali no site da Justiça Eleitoral, mas a gente não vê nenhum tipo de divulgação dele. Tem um candidato sola de sapato, né? Aquele que vai de casa em casa, só gasta realmente a sola do sapato e um santinho, porque você precisa saber pelo menos o número dele para você poder votar, né? É muito comum isso, o candidato não tem gasto, né? Praticamente, digamos que o prefeito às vezes banca essa questão do material gráfico e não tem custo nenhum. O combustível, hoje a Justiça proibiu o candidato abastecer o carro dele com recurso também da campanha. Então, ou seja, limitou os gastos. Então, aquele candidato que tem uma participação popular no seu bairro, né, na sua entidade, esse vai ter grande chance, porque já que gasto está praticamente proibido gastar em quase tudo, né, em quase todas as áreas da parte eleitoral, então aquele candidato que realmente tem um bom relacionamento na sua vizinhança, no seu trabalho, no seu bairro, esse vai ter grande chance.
Madison, você presta assessoria para partidos e candidatos? Presto, né? Já há alguns anos, aí, aproximadamente 20 anos, diversas cidades nós temos essa assessoria, esse treinamento, e é muito importante porque hoje a contabilidade ela está muito presente na eleição, né? Tanto que a Justiça Eleitoral faz toda a checagem financeira, seja ela paga ou até mesmo aquela que é trabalho voluntário, que é contabilizado, baseado nas prestações de contas contábeis de cada candidato que nós fazemos. E daí por aí a Justiça vai tomar as medidas de fiscalizar e checar se aquilo que foi gasto, que estava na rua, está dentro da prestação de contas dele, feito pelo contador. Conversamos aqui com o Madison, ele que é contador e especialista na questão eleitoral. Daniele Souza para a RCFM.